Tudo bem com vocês? Como estamos? Hoje a nossa catequese virtual vai falar dos mandamentos da lei de Deus. E quem sabe falar para mim qual é o primeiro mandamento? Olha, parabéns! Você que falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é não colocar nada e nem ninguém acima de Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser todo o nosso amor. Ele deve estar sempre em nossa companhia, nos nossos pensamentos, nos acompanhando no dia a dia. A palavra de Deus no Evangelho diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Quando nós nos colocamos na presença de Deus e fazemos a sua vontade, nós queremos falar para Ele e dizer a Ele que nós o amamos. Então, que o Senhor possa ser na minha vida e na sua vida, desde agora, enquanto você é pequeno, criança, adolescente, jovem, que Ele possa ser o Senhor da sua vida e que todo o seu pensamento possa se levantar sempre para este Deus. Não permita que nada e nem ninguém ocupe o lugar de honra que Deus deve ter na sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo John Mike, sou da comunidade Bom Pastor e venho partilhar um pouco sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que é não tomar teu santo nome em vão. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, vai nos dizer: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do Senhor é um nome poderoso, é um nome santo, em que eu e você precisamos honrar este nome, respeitar este nome, adorar este nome, louvá-lo e glorificá-lo. E lá no Catecismo da Igreja vai nos dizer: o fiel deve testemunhar o nome do Senhor confessando sua fé sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também fala o Catecismo da Igreja sobre a blasfêmia. Quando eu uso o nome do Senhor para condenar o irmão, quando eu uso o nome do Senhor para desejar mal ao outro, eu estou blasfemando contra esse nome. O nome do Senhor é um nome poderoso, é um nome santo, e que eu preciso abrir a minha boca para invocá-lo, para pedi-lo, somente para glorificá-lo, para adorá-lo, para dizer que Ele é grande, que Ele é o nosso Deus. E quando muitas vezes eu falo até juro por Deus, eu uso essa expressão juro por Deus, eu estou pecando. Quando eu uso o nome de Deus, até rezo para que o meu irmão caia. Quando nós não gostamos das pessoas, cheios do ódio, da ira, nós às vezes pedimos ele vai pagar se Deus quiser. Não, não é isso que tem que ser feito. Isso é blasfemar contra o Senhor. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. Eu preciso abençoar com o nome do Senhor. Eu preciso glorificar o Senhor. Quando eu não glorifico o Senhor, eu estou usando o nome do Senhor em vão. Que nós possamos aprender a se prostrar diante do nome poderoso do Senhor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crismanos, catecúmenos.
Então eu estou aqui para dar continuidade, né, a esse projeto bonito. Parabéns, equipe, parabéns quem o Espírito Santo inspirou, para falar desse terceiro mandamento, né, da lei do Senhor, da lei de Deus. E é importante que a gente tenha isso na nossa mente, de que os mandamentos é algo que o Deus nos mandou. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. E a gente não pode desobedecer o Pai. E esse terceiro mandamento é algo muito difícil até, né? Principalmente nos tempos de hoje, nessa correria, nessa loucura incessante que a gente vive, que é o guardar domingos e festas. Algo que tão necessário na vida do cristão. Desde os primeiros tempos já foi pedido isso, né? Que fosse guardado um dia para que pudesse celebrar, para ser exaltado o nosso Deus. E aí, depois da ressurreição de Jesus, antes era o sábado, conforme está lá em Êxodo 20. Só que depois, né, da ressurreição, o domingo é o primeiro dia da semana, o qual nós precisamos sempre guardar. Guardar com todo o coração, com toda a alma. O que é guardar? É você esquecer a sua vida cotidiana e se entregar diretamente para o Senhor. Então, eu não sei como que você anda praticando dessa forma, mas precisa ser assim. Dias santos de guarda, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, dia de São Camilo, dia de Santa Rita, dia de todos os santos, precisa ser guardado. Não pode, de forma alguma, a gente falar, não, depois eu vou, no outro dia eu vou. Não, nós temos que participar. Uma outra situação é que nós temos que participar todos os domingos da Santa Missa. Porém, nesse tempo de pandemia, nosso arcebispo, né, de Vitória, ele dispensou os fiéis da obrigatoriedade de participar desse tempo em função do risco da pandemia. Mas saiba que isso não pode ser impedimento de você viver a sua comunhão espiritual, o seu guardar o domingo, de praticar o bem, de amar o outro, porque essa é a missão desse terceiro mandamento. Se você quer saber um pouco mais sobre esse mandamento, você pode ir lá no Catecismo da Igreja Católica, ó, aqui está o Catecismo, nesses parágrafos, do parágrafo 2168 até o 2195, Catecismo da Igreja Católica. Você vai saber tudo sobre o que é os mandamentos. Estude, veja e veja o quanto é bom para você estar nesse tempo participando, ainda que dessa forma que nós estamos, participando desse momento. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, tá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. A grande e honrosa tarefa que Deus nos reservou e que Deus reservou para os pais é a de gerar e educar os filhos. E estes devem a seus pais respeito, gratidão, amor e obediência. É isto que nos pede o quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. O Catecismo da Igreja nos ensina que Deus quis, depois dele mesmo, que honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Este mandamento também estende-se aos deveres dos pais, tutores, chefes, magistrados, governantes e todos que exercem autoridade sobre outros ou uma comunidade. Os filhos devem aos pais o dom da vida. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por ela, o que lhes dará pelo que te deram. Isso está em Eclesiástico. A família e o casamento estão ordenados para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação dos filhos. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estritamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e familiar. A família, por sua vez, é a célula originária da vida social. É também no seio familiar que desde a infância se pode assimilar os valores morais. Nesse sentido,
Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos, na fé, na oração e em todas as virtudes. Têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais. O quarto mandamento lembra também aos filhos adultos sua responsabilidade para com os pais, assim como autoridade pública para com o seu povo. Toda a sociedade se baseia seus juízos na conduta, numa visão do homem e do seu destino. Sem as luzes do Evangelho a respeito de Deus e do homem, as sociedades facilmente se tornam totalitárias. Quarto mandamento significa respeitar, amar, ser honesto, dar exemplo daquilo que os nossos pais gostariam que nós fôssemos e do que nós queremos para os nossos pais, acolher e cuidar. Mas além disso, o sentido do quarto mandamento é que não matar. Este é o quinto mandamento da lei de Deus, que está lá no capítulo 20 do livro do Êxodo. Então, esses mandamentos, os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, e é uma forma de expressar concretamente a aliança que Deus fez com o seu povo lá no Monte Sinai. E este mandamento, não matar, é o mandamento que está no centro dos outros mandamentos. Ele é o quinto, ele está exatamente no meio, dada a sua importância. Não que os outros não sejam importantes, mas quando é mencionado não matar, está se referindo não somente a atentar contra a sua própria vida, mas principalmente contra a vida dos outros, dos irmãos, do próximo. E não só atentar contra a vida, mas causar qualquer dano à sua própria vida, à vida do outro, à alma do outro, à sua própria alma. Os mandamentos, principalmente esse quinto mandamento, ele faz com que cada um de nós pensemos ou reflitamos sobre o valor que a vida deve ter. Sabe por quê? Porque quando Deus, lá no passado, no Monte Sinai, entregou a Moisés as tábuas da lei contendo o decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras de Deus, isso selava a aliança que Deus fez com o povo naquele monte, naquela montanha. E não só isso. Naquele momento, Deus demonstrou para o seu povo a gratuidade de todo o seu amor para com a humanidade. Por isso, atrás de cada mandamento, de modo particular, este quinto mandamento, está a proteção da vida, a garantia de que o ser humano foi criado para viver de acordo com o projeto de Deus e para viver bem. Por isso que este mandamento, ele está no centro, para dizer assim para cada um de nós: a vida é mais importante. E por causa do amor à vida, Deus derramou abundantemente o seu amor sobre cada um de nós. Abundantemente e gratuitamente o seu amor para cada um de nós. Por isso não cabe a nós tirar o valor da vida. Ao contrário, valorizar cada vez mais a vida. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos, a partir dos mandamentos, de modo especial deste quinto mandamento, garantir o direito à vida. Amém. Olá, hoje eu venho falar com vocês sobre o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E o que significa esta palavra castidade? A etimologia dela vem do latim, que significa castus, puro, pureza. Não pecar contra a pureza espiritual em relação ao sexo e à abstenção de conduta sexual. Somos livres
vivemos para a liberdade. E não é lícito atos de caráter imoral, como sexo livre, a nudez, a sensualidade, a pornografia e a prostituição. Esse sexto mandamento serve para nos libertar o homem da escravidão do pecado, que é um autêntico abuso da liberdade. Mais uma vez, somos livres. Deus nos fez livres e nada pode nos prender. Em Eclesiástico 2, nós escutamos que tem um tempo para tudo. Um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher. E também temos o nosso tempo para viver bem a nossa sexualidade, a nossa vivência na conduta sexual com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Esse amor nos leva a essa liberdade. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos relembra: ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus? Deus habita em cada um de nós. Diga comigo: eu sou casa de Deus. Só nos tornamos livres se conseguirmos ser melhores e atraídos para Deus, que é o bem, e para o belo. Nós só conseguiremos viver bem junto com Deus. E não pecar contra a castidade é viver esta pureza nos sentidos de que a nossa vivência sexual tem que ser orientada por Deus e que nós possamos viver uma conduta na qual vivemos a eficiência dessa graça em cada um de nós. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aprenda a ser templo do Espírito Santo de Deus. Não deixe que esse mundo tire a pureza do seu coração, da sua vivência, do seu equilíbrio. Deus está conosco. Deus há de estar também com você. Por isso, vivamos essa liberdade e que esse mandamento nos ajude a estarmos ordenados na nossa prática, na nossa vivência, na nossa fé. É difícil, sim, com tudo isso que o mundo tem nos oferecido nos dias de hoje, mas com Deus podemos, com a sua graça, lutamos e com o seu Espírito Santo venceremos. Que você também possa ter esse olhar para que esse mandamento possa ordenar toda a sua caminhada afetiva e sexual. Que a sua sexualidade seja santa, que o seu coração seja santo e que a sua vida de cristão possa trazer essa santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O sétimo mandamento da lei de Deus é não roubarás, não furtarás. E nós temos a mania de nos impactar somente com notícias de grandes furtos, de grandes roubos, rouba banco, rouba ouro, corrupção, os 10% de propina. Às vezes nós nos chocamos com essas informações, o que por si só não precisa nem de explicação, é roubo, é contra o mandamento da lei de Deus. Mas eu queria chamar a atenção de vocês também para pequenos gestos que nós, por vezes, cometemos no dia a dia e que nós precisamos nos atentar também que estes atos, estes gestos, essas atitudes também são
contrários ao sétimo mandamento da lei de Deus. Quando eu me aproprio de um troco no supermercado, na padaria, no ônibus, um troco errado que a pessoa deu, eu estou atentando também contra o sétimo mandamento. Nós temos, às vezes, a pequena corrupção que nos toma no dia a dia, de cortar a fila, aquele jeitinho brasileiro de levar vantagem em alguma coisa. Isso também vai contra o sétimo mandamento da lei de Deus. Nós precisamos lutar todos os dias para que a nossa humanidade não nos permita buscar essa facilidade. Tudo aquilo que nós temos em excesso falta a alguém. Então nós precisamos ficar atento se esse roubo que nós estamos praticando, esses pequenos delitos, nos afastam ou nos aproximam de Cristo. Essa é a resposta que nós temos que buscar. Às vezes eu me preocupo, eu me mostro atônito a uma notícia na televisão de que foram desviados 500 milhões da saúde, mas eu vou lá e pago uma propina para ser atendido mais rápido. Eu dou uma facilidade para o guarda para ele me liberar da blitz, da multa. Isso também é corrupção, isso também é roubo. Nós precisamos nos atentar a esses pequenos delitos que diariamente nós somos tentados a cometer, para que nós possamos estar mais próximo de Cristo, não roubar. Seja seu irmão, seja seu vizinho, seja a pessoa que você está produzindo ali com ele um ato comercial. Nós precisamos ser honestos em todas as situações que o dia a dia, o nosso cotidiano nos apresenta. O oitavo mandamento nos fala sobre a dignidade das pessoas, do ser humano. Todos os mandamentos têm muito a ver com Deus e o homem. No caso do oitavo mandamento, que diz não levantarás falso testemunho, tem muito a ver com a questão da verdade, né? Que nós devemos amar a verdade, porque Cristo nos ensinou a amar a verdade. E a verdade nos deixa livre e nos santifica. Essa questão do oitavo mandamento me faz lembrar a história de uma senhora que foi até o padre se confessar. E chegando lá, ela disse ao padre: Padre, eu levantei falso testemunho, eu falei mal de um irmão. E o padre disse para ela: olha, eu vou te dar uma penitência. A senhora vai fazer o seguinte: vai subir até a torre da igreja com um saco de penas. E chegando lá, a senhora vai jogar essas penas ao vento. Assim ela o fez e voltou até o padre. Quando ela voltou ao padre, o padre falou para ela assim: agora a senhora vai lá e vai juntar todas essas penas. Aí ela disse: Padre, mas isso é impossível. O vento já levou essas penas e não tem como eu juntar todas pela cidade. Então o padre disse para ela: tá vendo? Levantar falso testemunho é exatamente isso. A gente joga uma coisa, uma conversa ao vento e depois a gente não tem como juntar, a gente não tem como voltar à dignidade do irmão, né? Que a gente falou mal, porque a gente mancha a dignidade do irmão. Então, é como penas ao vento quando você levanta falso testemunho, porque você não tem como juntar, você não tem como devolver a dignidade ao irmão. Então, que nós sejamos verdadeiros, né? Que a gente ame a verdade e que não levantemos falso testemunho. Obrigada. Nono mandamento da lei de Deus: não desejar a mulher do próximo. Êxodo 20:17. O nono mandamento ensina que não devemos desejar a mulher do próximo. E esse mandamento não é só para casais casados, mas também para namorados, para noivos. Diz que o homem não desejar a mulher e a mulher não desejar o homem do próximo ou da próxima, é assim que devemos entender. São João distinguiu 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a da carne, dos olhos e da soberba da vida. A concupiscência é o termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais,
assim como também por prazeres sexuais. Todo aquele ou aquela que olha para uma mulher ou para um homem com desejo libidinoso, já cometeu adultério com aquela pessoa em seu coração, conforme diz em Mateus 5:28. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e a prática da temperança. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite, desde já, ver todas as coisas segundo a Deus. A purificação do coração exige oração, a prática da castidade e a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, a modéstia e a discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Esse 9º mandamento vem trazer para nós uma realidade bem diferente da que nós vivemos hoje. Apesar de a palavra de Deus ser imutável, nós não vivemos segundo essa palavra de Deus. A nossa sociedade não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Por isso, devemos ficar atentos a esse mandamento e fazer um exame de consciência na nossa vida, se nós estamos deixando nos levar pela corrente que o mundo ensina. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Olá, boa tarde. Estou aqui para falar para vocês sobre o 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçar as coisas alheias. O que é isto? Resumindo, é ter inveja daquilo que o outro tem. O que nós precisamos é respeitar o outro. Agradecer a Deus por aquilo que o outro tem. Porque nós sabemos que só assim nós também teremos aquilo que Deus permitir que a gente tenha. Então, não sinta inveja, não cobice, não deseja ter o que o outro tem, porque isso é um pecado. E a palavra de Deus diz não cobiçar as coisas alheias. Se por acaso brotar esse sentimento em seu coração, se ajoelhe, clama a Deus para afastar esse mal de você. Porque dentro de nós existe um lado pecador. Mas nós temos que lutar diariamente contra o pecado. E a inveja é um pecado terrível. Por exemplo, Caim matou Abel por quê? Por inveja. Porque Abel oferecia o melhor para Deus. Jesus morreu por inveja. As autoridades da época tinham inveja de Jesus. Porque Jesus era popular. Jesus fazia milagres. Jesus agradava. Jesus era bom. Jesus é bom. Então, as autoridades resolveram eliminá-lo. Então, a inveja mata. A inveja destrói. Então, caríssimos irmãos, hoje encerramos essa catequese. E eu convido a vocês a fazer uma revisão dos 10 mandamentos na sua vida. Onde eu estou errando? Onde eu estou pecando? Qual mandamento que eu estou pecando mais? E confessa seus pecados a Deus. Procure Deus. Entra no teu quarto, ajoelha. Confessa os teus pecados a Deus. Porque Ele vai te perdoar. Ele te recebe de braços abertos. Porque Jesus é misericórdia. Jesus é perdão. Jesus é salvação. Então, a gente encerra essa catequese hoje, como eu já havia dito, agradecendo a Deus e a cada um de vocês que participaram. Lembrando, vamos estudar a palavra, porque só lendo a palavra
Só conhecendo Jesus é que a gente vai amá-lo cada dia mais. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então vamos conhecer Jesus?